Qual o verdadeiro sentido da vida? Por que trabalhamos incansavelmente, lutamos contra adversidades, experimentamos alegrias e tristezas, e ao final, inevitavelmente morremos? Essas são perguntas existenciais que ecoam na mente humana desde os primórdios, questões que nos assombram em momentos de silêncio e nos impulsionam em nossa busca por significado. Hoje, embarcaremos em uma jornada por um dos livros mais intrigantes e, por vezes, mais mal compreendidos da Bíblia Sagrada, Eclesiastes. Este não é um livro de respostas fáceis, mas sim de questionamentos profundos que nos convidam a mergulhar nas profundezas da existência. Atribuído ao sábio rei Salomão em sua velhice, Eclesiastes é uma obra permeada por reflexões que à primeira vista parecem amargas, até mesmo pessimistas, mas que escondem uma sabedoria atemporal. É um testamento de um homem que experimentou o ápice do poder, da riqueza e do conhecimento, e que, olhando para trás, avaliou tudo sob uma nova perspectiva. Neste vídeo, desvendaremos as camadas deste texto milenar, buscando compreender como as indagações de Salomão ressoam em nossos corações hoje. Mas afinal, Eclesiastes é um livro de pessimismo desolador ou de uma sabedoria oculta que nos guia para um propósito maior? Vamos desvendar esse mistério juntos. Para compreender Eclesiastes, precisamos primeiro nos conectar com seu autor, o homem por trás das palavras. Salomão. Quem foi ele? Um rei que ascendeu ao trono de Israel com a promessa divina de sabedoria, riqueza e glória. Sua história é marcada por uma inteligência sem precedentes, capaz de julgar com perspicácia, de governar com maestria e de compor milhares de provérbios e cânticos. Ele construiu o magnífico Templo de Jerusalém, um monumento de fé e arte. Sua fama se espalhou pelos reinos distantes, e monarcas vinham de terras longínquas para testemunhar sua magnificência e ouvir sua sabedoria. Ele tinha tudo: ouro em abundância, cavalos e carros de guerra em profusão, prazeres e concubinas em número ilimitado. Imagine por um instante a opulência de sua corte, os jardins exuberantes, os projetos grandiosos que ele empreendeu. Na juventude, Salomão parecia ter o mundo a seus pés, com uma vida cheia de realizações e a bênção de Deus. Mas o tempo é um mestre implacável, e as rugas que se formaram em seu rosto ao longo dos anos carregavam não apenas a marca da idade, mas também o peso da experiência. É em sua velhice que Salomão, o homem que havia desfrutado de cada prazer terreno, o homem que havia acumulado mais sabedoria e riqueza do que qualquer outro de sua época, olha para trás. E é nesse momento de reflexão que surge um contraste chocante. A glória de seus feitos, a vastidão de seu império, a profusão de seus prazeres, tudo isso culmina em uma conclusão amarga, quase sussurrada pelo vento da sabedoria envelhecida. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como um homem tão grandioso pôde chegar a uma síntese tão desanimadora? É este paradoxo que nos convida a continuar nossa jornada pelo livro de Eclesiastes, um livro que ecoa as vozes de muitos que, mesmo no auge, sentem o vazio. A frase vaidade de vaidades, tudo é vaidade, é o cerne de Eclesiastes, uma declaração que, se lida superficialmente, pode soar como um lamento pessimista. No entanto, sua profundidade transcende o mero desânimo. Para compreendê-la, é essencial mergulhar no termo hebraico original, hevel, traduzido como vaidade, sopro, vapor ou ilusão. Hevel não se refere necessariamente à futilidade moral, mas sim à natureza efêmera, passageira e incompreensível da vida. É como um sopro no ar. Você o sente, você o vê por um instante, e então ele desaparece, sem deixar vestígios. Salomão não estava sendo apenas um pessimista rabugento. Ele estava descrevendo a fragilidade e a transitoriedade intrínseca à existência humana. Ele observava que, independentemente de nossas conquistas, esforços e até mesmo sofrimentos, a vida passa rapidamente, e muitas das coisas que consideramos tão importantes se desfazem como fumaça. Pensemos no nosso cotidiano. Quantas vezes nos dedicamos exaustivamente a metas? Uma promoção no trabalho, a compra de um carro novo, a busca incessante por mais dinheiro, a construção de uma imagem perfeita nas redes sociais, ou até mesmo relacionamentos que pareciam a fonte de toda a felicidade. E quando alcançamos esses objetivos, qual é a sensação? Muitas vezes, um vazio persiste.
uma sede que não é totalmente saciada. A euforia é passageira, e logo nos vemos buscando o próximo grande feito que preencherá o buraco em nossa alma. Salomão, tendo experimentado tudo o que o mundo poderia oferecer, chegou à conclusão de que essas buscas, por si só, são como correr atrás do vento. Elas podem nos dar uma sensação momentânea de preenchimento, mas não trazem o sentido duradouro que tanto almejamos. Será que o que buscamos hoje, com tanta garra e dedicação, não passa também de vaidade, de um sopro que se esvai? Eclesiastes nos confronta com uma das mais desconfortáveis verdades sobre a existência: a natureza cíclica e, por vezes, entediante da vida. Salomão observa: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e apressa-se a voltar ao seu lugar de onde nasceu. Essa descrição é um retrato vívido da repetição incessante, um fluxo contínuo onde, aparentemente, nada é verdadeiramente novo sob o sol. Pensemos na nossa rotina moderna. Acordamos, trabalhamos, comemos, dormimos, e no dia seguinte, o ciclo se repete. A correria diária, as metas a serem batidas, as notícias que se sucedem uma após a outra, a sensação de que estamos sempre ocupados, mas nem sempre produtivos. Não é raro sentir que, apesar de todo o movimento, estamos presos em uma esteira, correndo sem sair do lugar. Eclesiastes, escrito há milênios, descreve precisamente essa sensação de tédio da repetição, a monotonia que pode corroer a alma quando o propósito se esvai. Salomão observou os padrões da natureza, a previsibilidade dos eventos e a efemeridade das vidas individuais. Se tudo parece se repetir, se as mesmas lutas e alegrias se sucedem através das gerações, onde reside o significado? Onde está o ponto de ruptura? Esta percepção, longe de ser um convite à resignação, é um chamado à reflexão profunda. Se o universo parece girar em um ciclo interminável, qual é o nosso papel nesse grande teatro? Como podemos encontrar algo duradouro em meio a tanta transitoriedade? Se tudo se repete, onde de fato está o propósito que justifica nossa existência e nossos esforços? Em meio às reflexões sobre a vaidade e a repetição, Eclesiastes nos presenteia com um dos mais belos e conhecidos poemas da literatura mundial, encontrado no capítulo 3. Tudo tem o seu tempo, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Este trecho ressoa como um bálsamo, um alívio poético, em meio ao que até então poderia ser interpretado como um certo pessimismo. É uma ode à complexidade e à dualidade da vida, onde cada experiência, da alegria à dor, do nascimento à morte, tem seu momento predestinado. O narrador, com a sabedoria de Salomão, nos guia por uma lista de contrastes. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. É uma descrição lírica da dança cósmica da existência, uma aceitação serena de que a vida não é linear, mas sim um mosaico de estações, cada uma com sua própria beleza e propósito, mesmo que nem sempre o compreendamos no momento. Este poema nos convida a uma aplicação prática e transformadora. Aprender a viver cada estação da vida com sabedoria e aceitação. Há momentos para o luto e há momentos para a celebração. Há tempo para a ação e tempo para o repouso. Resistir a esses fluxos naturais pode nos levar à frustração e ao sofrimento desnecessário. Eclesiastes nos ensina a abraçar o presente, a encontrar significado no agora, compreendendo que tudo faz parte de um plano maior, mesmo quando não o discernimos completamente. A profunda reflexão que emerge é esta: não podemos controlar o tempo, que avança inexoravelmente em seu próprio ritmo. Mas podemos, e devemos, escolher como vivê-lo. Podemos escolher a gratidão em meio à fartura, a resiliência em meio à perda, a esperança em meio ao desespero. Este capítulo nos lembra que a vida é um presente, e a sabedoria reside em honrar cada um de seus momentos, confiando que no grande relógio do universo, tudo tem o seu tempo debaixo do céu. Salomão, o autor de Eclesiastes, não teorizou sobre a busca por prazeres e riquezas. Ele as experimentou em sua plenitude. Ele testou a vida, entregando-se ao que a carne desejava e os olhos viam, buscando satisfação em tudo que pudesse ser adquirido ou vivenciado. Ele construiu palácios grandiosos, cultivou jardins deslumbrantes
Acumulou tesouros de ouro e prata e entregou-se a festas e deleites. Não havia projeto que ele não pudesse iniciar, nem desejo que não pudesse satisfazer. Ele foi o rei do hedonismo em sua época, o homem que teve acesso ilimitado a tudo que o mundo material podia oferecer. Mesmo assim, após toda essa experiência, sua conclusão foi categórica. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e não havia proveito debaixo do sol. Em outras palavras, apesar da efemeridade da alegria momentânea, o vazio persistia. A saciedade física não preenchia a alma, e a acumulação material não trazia sentido duradouro. Essa é uma lição atemporal, que ecoa de forma estrondosa no mundo moderno. Hoje, vivemos em uma era de consumismo desenfreado, impulsionado por uma cultura de gratificação instantânea. As redes sociais nos expõem a um fluxo incessante de vidas perfeitas, bens indispensáveis e experiências imperdíveis, criando uma busca incessante por status, por likes, por aprovação externa. Compramos o mais recente smartphone, perseguimos a próxima tendência da moda, viajamos para destinos exóticos e acreditamos que essas coisas nos trarão felicidade. Mas a pergunta retórica de Salomão ainda nos confronta. Será que hoje, com toda a tecnologia, riqueza e acesso a uma infinidade de prazeres, não estamos mais vazios do que nunca? Será que a ilusão de ter tudo nos deixou com um buraco maior no peito? O rei sábio nos convida a olhar para além do brilho superficial, a questionar o que realmente sacia a alma e a reconhecer que a verdadeira plenitude não reside no acúmulo, mas em algo muito mais profundo e duradouro. O que é esse algo? Seguiremos buscando. Salomão, conhecido por sua sabedoria sem igual, dedica uma parte significativa de Eclesiastes a ponderar sobre o valor da inteligência e do conhecimento. Ele reconhece que a sabedoria é melhor do que a loucura, como a luz é melhor do que as trevas. De fato, a sabedoria proporciona discernimento, ajuda a tomar decisões melhores, a evitar armadilhas e a viver uma vida mais organizada e, em muitos aspectos, mais prazerosa. Ela nos dá uma vantagem sobre a ignorância, permitindo-nos construir, inovar e compreender o mundo ao nosso redor de maneira mais profunda. No entanto, Salomão, com sua experiência de vida, também percebe as limitações da sabedoria humana. Ele observa com certa amargura que, no final das contas, o sábio e o tolo compartilham um destino comum: a morte. Como morre o tolo, assim morre o sábio. Essa é uma verdade incômoda, que desafia nossa tendência a supervalorizar o intelecto como a solução para todos os problemas. A sabedoria pode nos guiar pela vida, mas não pode nos livrar da finitude. Pensemos em exemplos de pessoas extremamente inteligentes, cientistas renomados, filósofos brilhantes, líderes visionários, que apesar de toda a sua sagacidade, ainda assim enfrentam o sofrimento, cometem erros e, invariavelmente, sucumbem à morte. A sabedoria humana é uma ferramenta poderosa, mas não é uma fonte de imortalidade ou de solução para os dilemas existenciais mais profundos. Ela pode nos ajudar a navegar no como, mas muitas vezes deixa em aberto o porquê final. Essa percepção levanta uma questão crucial. A sabedoria humana é valiosa, sim, mas limitada. O que fazemos então com essa limitação? Como conciliamos o desejo de conhecimento e compreensão com a dura realidade de nossa própria finitude? Salomão, o maior dos sábios, nos convida a olhar além da sabedoria terrena, a buscar uma fonte que transcenda as limitações da mente humana. É nesse ponto que a jornada de Eclesiastes começa a apontar para uma direção diferente. Um dos pontos mais fortes, e para muitos, mais perturbadores de Eclesiastes, é a inegável e repetida confrontação com a inevitabilidade da morte. Salomão não se esquiva dessa verdade universal. Ao contrário, ele a expõe com uma franqueza brutal. Ele observa que o mesmo destino atinge a todos, tanto o justo como o ímpio, o bom e o puro como o impuro, o que oferece sacrifícios como o que não oferece, ricos e pobres, sábios e tolos, jovens e velhos, reis e camponeses. Todos partilham o mesmo fim. A morte é o grande nivelador, a fronteira intransponível que desfaz todas as distinções terrenas. Essa é uma verdade difícil de engolir em uma sociedade que muitas vezes
tenta esconder ou glorificar a morte. Falamos de passar para um lugar melhor, mas evitamos a crueza do fim. Eclesiastes nos força a encarar essa realidade sem filtros. A beleza física murcha. As riquezas se esvaem. A sabedoria acumulada se silencia. Tudo o que construímos e conquistamos se torna insignificante diante da vastidão do túmulo. Conectemos isso com a vida real. Todos nós conhecemos histórias de pessoas que se foram cedo, de forma inesperada, independentemente de sua posição social, seus bens ou suas realizações. A morte não faz distinção. Essa dureza da verdade pode ser assustadora, mas também é um poderoso catalisador para a reflexão. Se a morte é tão inevitável e democrática, como devemos viver até lá? É essa a pergunta que Salomão nos impulsiona a fazer. Se nossos projetos e conquistas terrenas são efêmeros, qual é o verdadeiro valor da vida? A resposta não está em se entregar ao desespero, mas em reavaliar nossas prioridades. Eclesiastes não quer nos deprimir, mas nos despertar para uma vida mais autêntica e significativa, antes que o tempo se esgote. A dura verdade da morte serve, paradoxalmente, como um lembrete para viver. Em meio a toda a reflexão sobre a vaidade e a inevitabilidade da morte, Eclesiastes oferece uma centelha de esperança, uma orientação prática, que muitos consideram o ponto de virada do livro. Apesar de sua percepção sobre a transitoriedade da vida, Salomão, o pregador, convida repetidamente a uma atitude de desfrute das coisas simples do dia a dia. Ele nos exorta: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. E ainda, desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã. Essa é uma perspectiva libertadora. A felicidade não está na busca incessante por grandes conquistas, por riquezas acumuladas ou por um status inatingível. Em vez disso, ela reside na capacidade de encontrar contentamento e gratidão nas coisas mais básicas e presentes. Uma refeição compartilhada, o prazer de um bom trabalho, a companhia de quem amamos, a beleza do sol nascente. É um convite para desacelerar, para estar presente, para saborear os momentos que a vida nos oferece a cada dia, em vez de adiar a felicidade para um futuro incerto. Pensemos em exemplos práticos em nossa própria vida. A alegria de um café da manhã tranquilo com a família, a satisfação de um projeto bem-sucedido no trabalho, o riso de um amigo, a paz de uma caminhada na natureza. Esses são os pequenos grandes momentos que preenchem nossa existência e que muitas vezes são negligenciados em nossa corrida por algo maior. Salomão nos lembra que esses são os verdadeiros tesouros, pois são tangíveis, presentes e de fato dados por Deus para nosso desfrute. A reflexão que emerge é profunda. Talvez o segredo para uma vida plena, em meio à vaidade das coisas terrenas, seja viver intensamente o agora, com gratidão por cada dádiva, por mais simples que seja. Desfrutar do presente é reconhecer que a vida é um presente e que a alegria não está em acumular, mas em experimentar. E é essa atitude que nos prepara para a grande conclusão de Eclesiastes, que transcende a vaidade e aponta para a verdadeira sabedoria. Chegamos ao clímax do livro de Eclesiastes, a síntese de toda a jornada de reflexão do pregador. Depois de explorar os vazios dos prazeres, a limitação da sabedoria humana e a inevitabilidade da morte, Salomão conclui sua obra com uma declaração poderosa e inequívoca. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esta é a virada decisiva do livro. Todas as experiências de Salomão, todas as suas ponderações sobre a vaidade da vida debaixo do sol, apontam para uma única e fundamental verdade. A vida só encontra seu verdadeiro sentido e propósito quando vivida em relação com o Criador. A vaidade que ele descreveu é a vida sem Deus. Uma vida que, por mais próspera que seja, carece de um alicerce eterno e de um propósito final. Temer a Deus aqui não significa um medo paralisante, mas um profundo respeito, reverência e reconhecimento de sua soberania e majestade. É a compreensão de que somos criaturas finitas e que há um Criador infinito que nos deu a vida e nos chama a viver de acordo com seus princípios. Guardar os seus mandamentos, por sua vez, é a expressão prática desse temor. É viver uma vida de retidão, justiça, amor e obediência, sabendo que essas ações
tem um valor que transcende a efemeridade terrena. A aplicação disso para a nossa vida é vital. Viver com propósito, sabendo que a vida é breve e cheia de incertezas, mas que pode ter um sentido eterno quando alinhada com a vontade de Deus. É entender que nossas ações, nossas escolhas, nossa forma de lidar com o tempo, o dinheiro, os relacionamentos e até mesmo a morte ganham uma nova dimensão quando vistas através da lente da fé. Eclesiastes nos mostra de forma impactante que entre a vaidade das coisas que passam e a sabedoria que permanece, só há uma saída verdadeiramente satisfatória: temer a Deus e viver para Ele. É essa a única conclusão que pode preencher o vazio existencial e dar significado à nossa breve, mas preciosa passagem por este mundo. Chegamos ao final de nossa jornada pelo enigmático livro de Eclesiastes. Começamos com a pergunta: é um livro de vaidade ou de sabedoria? E ao longo destes capítulos, percebemos que ele é, na verdade, os dois. Eclesiastes é um espelho que reflete o vazio e a transitoriedade de uma vida vivida unicamente debaixo do sol, sem uma perspectiva maior, sem um ponto de referência divino. É um alerta profundo sobre a busca incessante por prazeres, riquezas e até mesmo sabedoria humana, como fins em si mesmos, revelando que todas essas coisas, isoladamente, são como Hevel, um sopro, um vapor que se desvanece. No entanto, em meio a essa revelação da vaidade, o livro emerge como uma fonte de sabedoria inestimável. Ele nos guia para a compreensão de que, apesar da efemeridade da existência, a vida é um presente precioso a ser desfrutado em suas coisas simples. E, acima de tudo, ele nos aponta para a única fonte de sentido duradouro: o temor a Deus e a obediência aos seus mandamentos. A verdadeira sabedoria, a que resiste ao teste do tempo e da morte, não está nas obras das mãos humanas, mas na conexão com o Criador que transcende todas as coisas. O rei Salomão, em sua velhice, nos deixou um legado que não busca nos deprimir, mas nos despertar. Ele nos convida a reavaliar nossas prioridades, a questionar o que realmente importa e a encontrar propósito em uma vida que, por mais breve que seja, pode ser profundamente significativa. Portanto, deixo-lhe com este chamado à reflexão pessoal. Qual é a sua resposta às perguntas de Salomão? Você tem buscado sentido nas coisas que passam ou tem encontrado a verdadeira sabedoria na reverência e no relacionamento com o divino? Que o mistério de Eclesiastes continue a instigar sua mente e seu coração, guiando-o para uma vida de propósito, gratidão e fé.